em relação à situação do retorno à atividade presencial, que o Ivan também comentou na abertura da nossa live, a gente destaca algumas coisas que acho que vocês precisam saber se já não sabem. Né? É por óbvio que já tem conhecimento que o decreto último do governo do estado proibiu as aulas presenciais, pelo menos até 7 de setembro, pelo menos é a informação que eu tenho, né? De tal sorte que até lá a gente não tem o retorno da atividade presencial de ensino em nenhuma instituição, federal, estadual, privada, né? Em nenhuma também das esferas aí dos níveis de ensino, né? Mas é fato que se esse decreto um novo decreto não prorrogar esse prazo, as instituições já estão autorizadas a voltar. Nesse sentido, é preciso lembrar que o Instituto Federal Catarinense, assim como as universidades federais, elas dispõem de autonomia administrativa, financeira, didática, de modo que cabe a elas, ainda que o decreto estadual permita o retorno às atividades, deliberar nos seus respectivos conselhos pelo retorno ou não. Né? E aí a situação regional ela até é importante de ser analisada nessa decisão. Né? Me parece, pelo que o Ivan colocou, que a decisão de hoje do Conselho, ao aprovar a proposta apresentada, acabou reconhecendo essa possibilidade, né, de um eventual retorno, respeitar as realidades regionais e locais de cada campus, o que me parece até certo ponto adequado. O que não nos garante que o retorno se dará com segurança, né, porque a gente já tem visto isso em outros estados, e mesmo em outros países, como o Ivan falou, que o retorno acaba gerando esse grande risco, não só para os alunos, mas para os trabalhadores e para a sociedade como um todo, porque todo mundo tem família, todo mundo se relaciona socialmente, ainda que neste momento com bastante restrição, de tal modo que o risco, de fato, do retorno não é só para a comunidade acadêmica, né? Ele transcende a comunidade acadêmica. Então, algumas coisas aí a gente precisaria observar. Muito tem se falado na eventual retomada dessas atividades sobre a possibilidade de resistência dos servidores a esse retorno. Né? A gente precisa lembrar que os servidores, enquanto trabalhadores vinculados a um regime estatutário, estão obrigados a observar a determinação do patrão, a determinação, neste caso, do Instituto Federal. Então, eventual descumprimento de uma ordem de retorno pode implicar em consequências no campo disciplinar para o servidor. E a gente costuma dizer que o campo de resistência, na verdade, deve anteceder a aprovação do eventual regulamento que permita o retorno. Vocês tiveram uma discussão hoje no Conselho Superior importante que, me parece, não foi capaz de impedir a aprovação desse plano, de sorte a permitir que vocês fizessem uma discussão mais aprofundada sobre em que condições esse retorno vai se dar, né? Porque, no final das contas, esse plano teria de responder questionamentos como, por exemplo, haverá testagem para todo mundo? Haverá equipamentos de proteção individual para todo mundo? Como que a gente vai atender aqueles percentuais máximos de permanência de pessoas num determinado ambiente, seja em sala de aula, seja em refeitórios, né? Me parece que há uma preocupação em se reduzir esse número, mas só a redução não resolve, porque a gente passa a ter um outro problema de natureza organizacional, inclusive, operacional, porque se determina que a capacidade da sala de aula vai ser reduzida a 40%, por exemplo, como é que se decide quem vai para a aula presencial e quem não vai? Né? Vai fazer um rodízio, vai repetir o conteúdo
no dia seguinte, para quem eventualmente não foi naquele primeiro dia, ou vai oferecer o acesso ao ensino remoto, à distância, né, e em que condições vai se dar, ou já está se dando, né, esse ensino remoto. Porque a gente sabe que não são todas as pessoas que têm condições materiais para acessar esse material. E isso não é só em relação aos alunos, acontece também em relação aos professores, muitos dos quais com filhos que, por sua vez, também não estão tendo aula. Então, essa é uma outra dificuldade imposta pela pandemia, né, e pelo trabalho remoto, né, a obrigação do trabalho remoto impõe essa dificuldade a vocês profissionais, na medida em que vocês, como pais, também estão com os filhos em casa, sem aula, né, tendo que se virar com esses cuidados e dar conta de produzir o material necessário num momento em que, ou sabendo que a dificuldade ou o trabalho que se tem para a produção de uma atividade remota, do ensino à distância, não é a mesma que se tem para as atividades presenciais. Aliás, a didática, aliás, é totalmente diferente, né? Então, essa situação parece que está passando despercebida nesses debates que estão sendo feitos, não só pelo Instituto Federal Catarinense, mas pelo Santa Catarina e pelas instituições de ensino de um modo geral, inclusive as privadas, né? Tudo isso a externar ou a evidenciar a precariedade das relações de trabalho nesse momento.